Vamos lá. Bom, nosso entrevistado é Gilberto Nascimento, que escreveu a biografia do pastor e dono da Record, Edir Macedo. Ô, Gilberto, queria que você falasse um pouquinho desse projeto. Como é que foi pensado e o que foi levantado? Olha, é um livro, uma grande reportagem. O nome exato é O Reino, a história de Edir Macedo e uma radiografia da Igreja Universal. É um trabalho que eu levei 4 anos trabalhando direto na produção desse livro, e também, ao longo do tempo, eu cobri a área de religião, né, na Folha de São Paulo, no Globo, na revista Isto É, no Estadão, durante uns bons anos. E a partir de 1989, que foi o ano que a Igreja Universal e o Bispo Edir Macedo compraram a TV Record, foi o momento que a Igreja chamou muito mais a atenção de toda a sociedade, de todo o Brasil, também da imprensa, e passou a ser mostrada, né, diariamente nos jornais, nas revistas. E, a partir desse momento, eu comecei também a acompanhar um pouco a história da Igreja. Desde 89, quando eu estava na Folha, depois com muito mais assiduidade quando eu estava na revista Isto É, no início dos anos 90. Então, eu acabei juntando muita informação, conhecendo várias fontes, várias pessoas. Foi daí. Eu me lembro, acho que final dos anos 80, começo dos anos 90, que o Edir Macedo ele ganhou uma certa projeção desafiando o candomblé para desafios de exorcismo. Como é que era essa história lá? Então, no livro, a gente conta a história do Edir Macedo, desde da infância, a juventude dele lá na cidade de Rio das Flores, no interior fluminense, na região da Serra Fluminense. A história dele, quando trabalhava como escriturário na Loterge, a lotérica lá no Rio de Janeiro, depois a conversão dele, né, a fé evangélica, e aí vamos contando o início, o surgimento da igreja, que nasceu em 1977 no subúrbio do Rio, lá no bairro da Abolição, no salão de uma antiga funerária, e ele sempre teve como meta realmente também utilizar os espaços de comunicação, primeiro alugando espaços em pequenas emissoras de rádio, depois, com o tempo, ele vai comprando várias e várias emissoras. E no primeiro programa, na primeira entrada dele num veículo de comunicação, era um programa de rádio de 15 minutos que ele tinha na Rádio Metropolitana do Rio de Janeiro, e ele entra no ar justamente num espaço, na sequência de um programa de uma babalorixá. E até os donos da rádio achavam que ele não ia gostar daquilo, que não seria interessante, e nada, ele entra e justamente começa a ganhar fiéis ali, fazendo provocação em cima dos adeptos, né, dessa religião de origem de matriz africana. E a partir dali ele faz, nos rituais, nos cultos da Igreja Universal, sempre tinha essa provocação, esses rituais de exorcismo, de tirar o demônio do corpo, e provocando, né, fazendo uma provocação ao Pai de Santo, a babalorixá e etc. E é uma coisa, uma briga até que durou muitos e muitos anos. Religiões de matriz africana entraram com processos, assim, foram poucos, contra o Edir Macedo e contra a Igreja Universal. E no ano passado, por um acaso, algumas dessas entidades ganharam um processo que se arrastava por mais de 20 anos contra a Record. Ganharam, inclusive, direito de resposta, e a emissora foi obrigada a dar 8 programas com a versão, com as entidades respondendo e se colocando perante ataques que sofreram aí ao longo dos anos.
Por coincidência, foi a minha esposa, que eu não conhecia na época, que entrou com essas ações em nome do Ministério Público. Ah, sim, foi um belo trabalho e que deu resultado. E demorou, mas deu. Realmente, você lembrou muito bem. Eu não estava me lembrando agora, mas um belo trabalho dela. Gilberto, e onde que ele vai buscar o corpo inicial de executivos dele? Olha, é, a igreja tem pessoas, lideranças assim, com perfis bastante diversos assim. A maioria até eram pessoas de origem simples, humilde. É muito comum até a Igreja Universal e as igrejas neopentecostais difundem muito esse discurso. Eles atraem pessoas que geralmente passam por tudo quanto é tipo de dificuldade na vida financeira, amorosa, envolvimento com drogas e tal. Então, é muito comum você ouvir pastores dizerem que estavam no fundo do poço até que descobriram a igreja. O próprio Edir Macedo, que nem tem ele é de origem humilde, mas não tem uma história de tanta dificuldade assim, mas ele também diz que estava no fundo do poço quando se converteu à fé evangélica. Eu acho que ele sempre procura se cercar de pessoas que tenham competência assim para executar os desejos dele lá, a vontade dele. Uma Mas coisa. ele se mostrou um empreendedor, um realizador. Não, Ele, para mim foi o primeiro brasileiro que entendeu a globalização. Sabe? No curto período que eu trabalhei na Record, eu conversei com alguns pastores lá para entender como que eles, só falando português, foram para a Rússia. E eles disseram que eles percebiam os fluxos migratórios de latinos, então o pastor ia naquele fluxo migratório, arranhava o portunhol, tudo, até ganhar conhecimento da língua. Então, digamos, nos Estados Unidos, como é que é a entrada dele? eles começam fazendo culto, se dirigindo, num primeiro momento, à comunidade hispânica, né? E como você mesmo está lembrando, no mundo inteiro eles entraram dessa forma, sem falar o inglês, sem dominar a língua. Eram pastores brasileiros sempre mandados para o exterior, sempre nos países latino-americanos falando um portunhol sofrível, nos Estados Unidos lá também falando portunhol, mas eles vão se instalando, os pastores assim dentro da igreja de maneira geral eles são muito bem preparados. Eles têm um discurso sempre assim na mesma linha do próprio Edir Macedo, todos eles falando, se você colocar um do lado do outro, o discurso, a maneira de agir, de se colocar, o linguajar é muito parecido, muito bem treinado e muito eficiente, né? Muito eficiente. Gilberto, e como é que é a relação dele com os diversos templos dele? Ele faz o estilo de franquia mesmo? Quer dizer, o pastor associado abre o templo, o que recebe dele e o que devolve para ele? Olha, essa é uma questão que eu sempre ouvi falar, mas eu não tenho comprovação. Não conheci. Eu entrevistei muitos ex-integrantes da igreja, alguns ex-pastores, vários falam em on no livro, outros falaram em off. Conversei também com bispos, ex-bispos da igreja. Nunca ouvi essa questão da franquia. É uma coisa que já saiu na imprensa, mas eu não vi esse relato da parte de ninguém. Na verdade, ele tem controle total sobre a igreja. Ah, tá. Não tenho essa informação, não. Então, digamos Pode ser que, eventualmente, ele possa ter feito uma parceria em algum lugar ou outro para entrar enquanto entrava. A própria chegada dele aos Estados Unidos, na verdade, ele faz uma aliança lá com um pastor local. Esse pastor vem para o Brasil, conhece o trabalho, gosta dele. Então, ele começa a pregar na igreja desse colega e depois, a partir dali, ele acaba tendo controle total e expandindo como ele sempre fez. Mas o
os cultos, a igreja, quem controla é ele, e ele fala diariamente com todos os líderes, os responsáveis no Brasil, em qualquer parte do mundo, é ele que controla. Ué, mas isso é um fenômeno, um negócio desse tamanho, aí, com controle central, efetivamente, exige uma capacidade de liderança e de gestão aí impressionante, hein? Sim, no livro eu mostro isso, inclusive a partir de relatos de alguns desses ex-colaboradores. Eu conversei com bispos, com pastores que moraram com ele na própria casa durante um bom momento, que chegaram a ser líderes da igreja aqui no Brasil e que também estiveram no exterior. Então, ele tem o número que eu optei por colocar na reportagem é de a igreja está presente em 95 países, porque nesses 95 há endereços e citações concretas, inclusive no site da igreja. Mas eles chegam a dizer que estariam em mais de 170 países. Não acreditável. 95 tem lá o endereço, então eu achei que era o número que daria para a gente colocar como mais confiável. E na parte Mas ele controla, e esses auxiliares dizem, todo dia de manhã ele liga, dispara ordens para lá e para cá, para qualquer canto do mundo. Ele é, de fato, um gestor. Se ele fosse para a economia formal, aí, ele seria um amador aguiar, efetivamente. Aí, né? Agora, e a parte de recursos humanos? Como é que é a carreira dentro da organização da Universal? Tem uma coisa... o sujeito que começa lá embaixo até chegar na cúpula, tem regras, tem formas? Mas você está dizendo na parte religiosa ou na administrativa? Não, na parte administrativa. Olha, na parte administrativa, como eu falei para você, claro que entre ali os pastores, aqueles que foram virando bispos e tal, vai ter sempre um ou outro que tem mais vocação para essa área administrativa, financeira. Por exemplo, nos anos 90, uma das pessoas que controlou e foi o primeiro chegou a dirigir o primeiro banco dele. Hoje ele é sócio de um banco também, do Banco Renner, né? Tem 49% das ações. E ele já foi dono antes do Banco de Crédito Metropolitano, que depois foi fechado pelo Banco Central por irregularidades. Eu conto a história também no livro. E então um dos primeiros dirigentes do banco era um bispo, Paulo Roberto Conceição. Então era um religioso, pastor, que depois virou bispo, mas que havia trabalhado num banco, então tinha alguma já aptidão com a área financeira e foi colocado lá. Mas ele sempre se procurou cercar de excelentes profissionais também. Tá. O outro dirigente do banco, desse primeiro banco, que depois virou presidente também, era o Ricardo Arruda, uma pessoa que veio da área financeira, que tinha experiência realmente na área financeira e foi quem ajudou a montar os vários negócios ali, ajudou a estruturar o próprio banco, a montar também corretora, seguradora financeira. E o grupo detém várias e várias empresas nos mais diversos segmentos, né? Hoje, são 29 emissoras próprias de televisão pelo Brasil inteiro, também tem retransmissoras por todo o Brasil, afiliadas, e tem empresas diversas nos mais variados ramos. Seguro, Edir Macedo hoje tem hospital, né? A Rede Moriá, tem plano de saúde, a Life, e no grupo hoje também, por exemplo, como a Record, dezenas e dezenas de empresas que prestam serviços à Record são empresas do próprio grupo, produtoras também que realizam programas, estão no nome de alguns parentes, de sobrinho. A empresa de transporte também está no nome de um sobrinho. Gilberto, na sua opinião,
esse modelo, do jeito que foi montado, ele resiste a um eventual desaparecimento do Edir Macedo, já que, a exemplo do Roberto Marinho, ele não é imortal? E também é um assunto que trato no livro, a questão da sucessão, que hoje já começa a ser discutida. E quando eu estava, só um adendo aí, quando eu estava falando nessa questão dos negócios, do império que ele criou, é só bom lembrar, né, que o Edir Macedo, hoje, acho que é o único brasileiro que tem sobre o seu domínio, sobre os seus domínios, uma igreja, uma rede de televisão, um banco e um partido político. Acho que nenhum brasileiro conseguiu isso até Que hoje. loucura. Marinho nunca teve tudo isso, Que né? coisa. Então, Aquele episódio, falei Roberto Marinho, aquele episódio da prisão dele, qual o impacto que tem sobre... Ele saiu com uma gana danada lá de vingança e tudo. Aquilo mudou de alguma há um maneira? capítulo onde eu conto o episódio da prisão, inclusive até o dia a dia dele lá dentro, segundo um pastor, por exemplo, ficou os 11 dias em que ele permaneceu preso, esse pastor ficou ao lado dele e me ajudou até a descrever em detalhes ali, por exemplo. Esse pastor, evidentemente, já não está mais na igreja, se tivesse, não ia falar, como quem está lá dentro não fala. Mas respondendo, tá, eu vou falar um pouquinho daqui da prisão e volto ao assunto anterior que você falou lá e que você tocou na questão do futuro, de como será. Ele cresceu muito também graças a essa suposta perseguição que ele alegava sofrer. Então, quando a Universal e a Edir Macedo compram o Record, realmente eles passam a ser alvo da grande mídia e passam a ocupar as manchetes de jornais, revistas, diariamente. Né? A TV Globo, por exemplo, era uma das emissoras que mais mostrava os cultos lá no Maracanã, pastores carregando sacos de dinheiro. E o Edir Macedo também denunciava o tempo inteiro aos fiéis que ele era vítima de perseguição, que ele e a igreja eram perseguidos. E isso ajudou muito no crescimento da igreja também. As denúncias feitas na imprensa, as denúncias do Ministério Público, os processos na justiça, os fiéis viam como perseguição. E esse discurso ajudou no crescimento. Episódios como o chute na Santa, toda aquela polêmica, houve um momento que a imprensa até usava essa expressão de guerra santa, né? E no livro eu retrato esses vários momentos. Na época, eu tinha um programa de televisão de economia lá na Record, e quando começou a explorar... Na Record. Eu tinha saído da Bandeirantes para lá. E quando começou a exploração, Globo para cá, aqueles ataques, tudo, eu pedi demissão lá, fui falar com o Lafon, que era o que tinha me levado. Eu falei, não, essas brigas de grupos aí, para mim, é um inferno, e acabei saindo lá. Mas tá bom, Gilberto. Tem uma última pergunta aí. Como a gente tem hoje um empreendedorismo nessa área de pastores aí. E em cada região, o pastor digamos, a relação da igreja com os fiéis é o pastor que representa. Como que ele faz para evitar as deserções, o jeito que sai e monta a sua igreja? Então, é grande o número já de pessoas que saíram e acabaram montando outras igrejas. Né? Os dois principais dissidentes são o R.R. Soares, que é cunhado dele, casado com a irmã dele, que é o líder da Igreja Internacional da Graça, e que, na verdade, era o primeiro líder da Igreja Universal. Eles montam a igreja juntos, o R.R. era o presidente, o manda-chuva, o Edir Macedo é o segundo, e o Edir Macedo consegue tomar o poder e derrubar o R.R. Aí o R.R. sai. Depois ele tinha um outro pastor, que também era ali do núcleo fundador, chamado Roberto Lopes, que também sai. Ao longo do tempo, ele vai afastando aqueles maiores líderes e principais líderes e vai conseguindo ter o controle total e absoluto.
Depois, a outra igreja dissidente é a Igreja Mundial do Poder de Deus, que é do Valdemiro Santiago, que também era bispo da igreja. Agora, essas igrejas elas já vêm se subdividindo em dezenas de outras também. Hoje já existem eu contei outro dia, mais ou menos umas 24 igrejas neopentecostais que já derivaram dessas dissensões aí, né? De rachas, vamos dizer assim, da mundial e da universal. Gilberto, obrigado pela entrevista. Ótimo material, hein? Tá. Só a questão da sucessão, sim. você perguntou lá, eu acabei não falando. Hoje, existem na igreja vários líderes, alguns outros líderes antigos, alguns bispos que estavam lá há 20 anos, 20, 30 anos, e que seriam sucessores naturais do Edir Macedo, vamos dizer assim, e ele acabou afastando essas pessoas, mandando para o exterior, um para tomar conta do México, o outro da Califórnia, o outro de Portugal. E hoje a figura que manda mais na igreja depois dele é o genro dele, chamado Renato Cardoso, que casou com a filha e que é apontado como provável sucessor. Amanhã, se o Edir Macedo tiver de se afastar ou ter algum problema de saúde, provavelmente o império será controlado, continuará nas mãos da família, na mão do genro Renato Cardoso. Agora, o genro ele tem perfil executivo. Desculpa. Ele tem perfil executivo ou é pastor também? Ele é pastor. Mas, por exemplo, o irmão dele, que também é bispo, chamado Marcelo Cardoso, foi colocado há um tempo atrás na TV Record, dizem justamente para ser uma espécie de fiscal lá, de monitorar, de verificar contratos, etc. E, segundo muita gente, no futuro talvez seja o presidente da Record, ou o manda-chuva lá da Record. Seria o irmão do genro. Tá. Pô, maravilha. Gilberto, obrigado aí pela entrevista, hein? Tá, eu que agradeço aí a oportunidade, muito obrigado. E sucesso aí para o seu canal, para o seu trabalho, você que é um grande profissional, grande jornalista. Abração, então.